E aí, galera, vamos avançar mais um pouquinho na nossa aula sobre os números. Então, relembrando, a gente tinha um problema. Raiz quadrada de menos 4, o que era? Não existia nenhum número que, vezes ele mesmo, dava menos 4. E aí, na outra aula, a gente descobriu que tem o imaginário. O imaginário equivale à raiz quadrada de menos 1. Então, a raiz de menos 4 vai ser igual a 2 vezes raiz quadrada, 2 vezes i. 2 é o resultado da raiz quadrada de 4 e i é a raiz quadrada de menos 1. Lembrando que menos 4 é igual a 2 vezes menos 1, certo? Então, aqui a gente tem os números completos. Estar vendo alguns detalhes e operações com os números imaginários. Vamos lá? Então, primeiro eu vou falar da potência do número imaginário, a potência de i. Para que a gente use a potência de i, então a gente vai usar a mesma operação que a gente costuma usar lá na álgebra, tá? Então, quando a gente tem 1i elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Acabou. I elevado a 1. Todo número elevado a 1 vai ser o próprio número, então vai ser i. I elevado a 2. Lá na outra aula, a gente tinha feito, então, vamos pegar aqui a definição. Se o i é igual a raiz quadrada, se é igual a raiz quadrada de menos 1, então, passando a raiz para cá, vai ficar potência, e ao quadrado é menos 1. Tá aqui, ó. E ao quadrado é menos 1. E i elevado a 3. Então, se a gente fizer i ao quadrado vezes i elevado a 1, quando a gente tem, usando as propriedades bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Então, a gente tem i elevado a 3. Então, o i elevado a 3 é a mesma coisa que i elevado a 2 vezes i, certo? Que é o i elevado a 1. I elevado a 2 está aqui, ó. O i elevado a 2, o resultado está aqui. Então, troquei por menos 1. E o i elevado a 1 é o próprio i, certo? Menos 1 vezes i, mais com menos, menos, 1 vez i. I elevado a 4, usando a mesma propriedade, soma conserva a base e somos expoentes. Lembrando que na multiplicação a gente tem esta propriedade. O i elevado a 3, a gente descobriu aqui, ó, na linha anterior. Troquei por menos i vezes i. Vai ser igual, conserva a base, somos expoentes. I ao quadrado. Menos i ao quadrado, este menos é este menos. I ao quadrado é menos 1. Menos com menos, mais 1. Então, usando esses 4, certo? Essas 4 não, essas 5 coisas aqui, a gente consegue fazer qualquer operação de potência, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo. Eu indico que vocês tenham isso daqui no caderno, tá? Copie para vocês estarem sempre consultando. Então, vamos lá para o exemplo. Então, calcular i elevado a 2, tá? Então, como que a gente pode estar fazendo este cálculo? Então, eu primeiro vou ter que pensar i elevado a 22. Então, eu tenho que pensar em uma multiplicação de potências de i, certo? Peraí, deixa eu fazer direito aqui. Opa. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou multiplicar vários i. Lembrando que eu tenho que usar um daqueles que a gente colocou, porque se a gente aumentar muito, acaba complicando, porque vai ser muita coisa para a gente decorar. Então, a gente pode pegar o maior,
maior lá que tinha na tabela era o 4. Então, i elevado a 4 vezes i elevado a 4 vezes i elevado a 4. Aqui a gente já tem 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Então, ó, se a gente conservar a base e somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, a gente vai ter o i elevado a 20. Só que é 22. Então, falta aqui o i elevado a 2. Então, feito isso, o que a gente faz agora? Agora a gente vai trocar. Quanto que é i elevado a 4? Então, ó, i elevado a 22 igual i elevado a 4. Então, a gente olha na tabela e vê que i elevado a 4 é 1. Vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, ó, a gente tem aqui, ó, i elevado a 4, 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 certo? E i elevado a 2? I elevado a 2, olha na tabela, vai ser menos 1. Então, i elevado a 22, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes menos 1, vai dar, dá menos 1, certo? Agora, qual outro jeito que a gente pode estar fazendo, tá? Então, a gente pode estar fazendo da seguinte forma. O i elevado a 22 é igual. Então, eu sei que se a gente pegar, a gente pode pegar qualquer um daqueles da tabela. Se eu pegar o i elevado a 4, aí a gente usa a propriedade potência da potência. 4 vezes quanto que dá o mais próximo de 22? Então, 4 vezes 5 que dá 20. Aí vão sobrar 2. Então, i elevado a 2. Aí a gente tem i, se a gente fosse resolver aqui, ó, 4 vezes 5, 20, vezes i elevado a 2, 20, mais 2, 22, certo? Mas este não é o objetivo. Aí a gente vai pegar i elevado a 4. Quanto que é i elevado a 4? I elevado a 4 é 1. 1 elevado a 5 vezes i ao quadrado. 1 elevado a 5 dá 1 vezes i. Esse i tá estranho? I elevado a 2. I elevado a 2 vai dar menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, certo? Agora, qual é a outra forma que a gente pode estar fazendo? Então, eu vou pegar 22, que é a potência. Então, ó, i elevado a 22. Quanto que vai ser? Então, eu pego 22 e divido por 4. 22 dividido por 4 dá 5, que vai sobrar 2, certo? Esse 2 aqui, ó, a gente vai usar sempre o resto. Então, i elevado a 22 é a mesma coisa que i elevado a 2. Quanto que é i elevado a 2? Menos 1, tá? Vou fazer esse vermelhinho aqui, ó. I elevado a 2. Então, a gente sempre vai usar a potência. Esse resto aqui, ó, é sempre o que vai parar aqui em cima da potência, certo? Podemos escrever os números imaginários da seguinte forma: z igual um número mais outro número vezes o imaginário, que é raiz quadrada de menos 1. Esta forma a gente chama de forma algébrica, tá? Então, a e b são números reais e o i é a unidade imaginária. Então, ó, a gente chama o a de parte real, tá? E aí, a gente indica aqui, ó, R de z, então é a parte real, e o b é a parte imaginária de z, tá? Então, a gente escreve desta forma.
Então, esses são números imaginários. Para compreendermos melhor, vamos resolver a equação do segundo grau dada. Então, vamos lá resolver essa equação. Quando a gente vai resolver a equação, então, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o a é 1, o b é menos 2 e o c é 10. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 40. O delta vai dar menos 36. Quando a gente chegava aqui, a gente parava, certo? A gente não fazia mais nada. Mas agora a gente continua. Então, x igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, menos o b é menos 2, mais ou menos raiz de menos 36, dividido por 2 vezes 1. Então, 2, menos com menos dá mais, né? Aí, aqui, ó, a gente não fazia mais nada. Menos 36. Só que agora a gente já sabe, menos 36, raiz quadrada de menos 36 é igual a raiz quadrada de 36 vezes menos 1, que vai ser raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de menos 1, que vai ser igual a 6 raiz quadrada de menos 1. Só que aí, de vez a gente colocar a raiz quadrada de menos 1, a gente troca ele por i, 6i. Então, a gente vai ter aqui, ó, raiz quadrada de menos 36 e 6i. Ok? Deixa eu pôr de outra cor aqui, a gente não confundir. Então, aqui é uma continha à parte. Então, continuando aqui embaixo, então, a gente tem, ó, 2 mais 6i dividido por 2, e tem 2 menos 6i dividido por 2, tá? Que a gente pode escrever da seguinte forma. Aqui, deixa eu pôr mais pra cá, peraí. Então, que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, para tirar essa fração, ó, divide o 2 e o 6 por 2. Aí, a gente vai ter 1 mais 3i, certo? Este é um resultado. E aqui a mesma coisa, a gente vai ter 1 menos o 3i. Certo? E aí, esses são os dois resultados da equação do segundo grau. Então, a gente tem o i mais ou menos 3i, certo? A parte, peraí, deixa eu pegar. Aqui, ó. Então, a gente tem o i menos 3i. Então, a parte real, no caso, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a parte real desse aqui é 1. E a parte imaginária é o 3, certo? E da outra, a parte real é 1 e a parte imaginária vai ser o 3. Então, uma observação aqui importante. Quando a gente tem a parte real igual a 0, a gente chama este número de imaginário puro. Agora, quando o número que está junto com o i, quando o número imaginário é igual a 0, a parte imaginária, melhor dizendo, é igual a 0, a gente fala que este é um número real. Conjugados. O que seria conjugado? Então, a gente tem um número, certo? Um número complexo,
E aí tem um número mais outro número vezes i. A gente chama de conjugado, dizer o número complexo, e aí a gente usa essa marquinha aqui em cima, ó, esse tracinho. Então, toda vez que tem essa marquinha, seria o conjugado. Quem é o conjugado? É a mesma coisa, só que a gente troca o sinal da parte imaginária, tá? Então, se ele é mais, vai ficar menos, tá? Essa aqui é a diferença. Então, ó, por exemplo, eu tenho o número imaginário 6 mais 4i. Quem vai ser o conjugado desse? 6 menos 4i, ó. Outro exemplo, o número é menos 3 menos i. Então, quem vai ser o conjugado? Menos 3 mais i. Observa que a gente só troca o sinal do número imaginário, tá? Agora aqui, peraí. O número é 4 vezes o i. Então, troca o sinal do imaginário, menos 4i. Então, aqui não tem a parte real, certo? Então, neste caso, não tem a parte real, só tem a parte imaginária. E no último exemplo, a gente só tem a parte real, então o conjugado dele não muda. Tem um erro aqui, ó. Esse tracinho não é tudo não, tá? Então, ó, deixa eu arrumar aqui. Então, o conjugado vai ser igual a 5, tá? Desculpa aí. Operações. Dados os números complexos, então eu tenho dois valores aqui. Dois números complexos. Então, tem o que eu chamei de Z1, que é 5 mais 2i, e o Z2, que é 3 menos 4i. E aí, a gente vai calcular estes valores, tá certo? Então, vamos lá. Então, a letra A, a gente vai somar estes valores, certo? Então, vou marcar aqui em cima, ó, que eu esqueci de pôr. O Z1 é 5 mais 2i, e o Z2 é igual a 3 menos 4i, certo? Então, a gente vai somar Z1, 5 mais 2i, 5 mais 2i, mais, então, o Z1 mais o Z2, 3 menos 4i. Então, primeira coisa, a gente tira dos parênteses. E aí, a gente junta 5 mais 3 dá 8. 2i menos 4i menos 2i. Só isso. Certo? Só isso que faz. De menos. Então, ó, o Z1, que é 5 mais 2i, menos 3 menos 4i. A mesma coisa. Então, tira do parênteses. Aí, aqui, a gente precisa fazer a regrinha de sinais. Então, o menos daqui com mais, menos 3, menos com menos, mais 4. 5 menos 3, 2. Então, 5 junto com menos 3. 2i mais 4i mais 6i. Essa daqui é a resposta. Na multiplicação, então, 5 mais 2i vezes 3 menos 4i. Aí, aqui a gente precisa fazer a distributiva. Então, primeiro, 5 vezes 3 e 5 vezes 4i. 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos 4i, menos 20i. Agora, o 2i vezes 3 e 2i vezes menos 4. 2i
vezes 3, 2 vezes 3, 6i. 2i menos 4i, mais com menos, menos, 2 vezes 4, 8i ao quadrado. Então, a gente tem o 15 menos 20i, menos 20i mais 6i, vai ficar menos 14i, menos 8i ao quadrado, ok? Aí, aqui, o que que acontece? O i ao quadrado, a gente troca. Menos 8 vezes. Quanto que é i ao quadrado? É menos 1. Então, 15 menos 14i, menos com menos, mais 8. Aí, a gente junta 8 mais 15, vai dar 23 menos 14i. Opa, certo? Vamos para a próxima. Então, vamos para a divisão. Então, ó, vou marcar aqui para ficar mais fácil de Z1 igual a 5 mais 2i. E Z2 é igual a 3 menos 4i. Então, na divisão, então vai ficar 5 mais 2i dividido por 3 menos 4i. Aí, para a gente fazer, a gente precisa... Então, a gente vai precisar do conjugado do Z2. Então, a gente vai multiplicar o de cima e de baixo pelo conjugado do Z2. Quem é o conjugado do Z2? 3 mais 4i. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, por 3 mais 4i. E o de embaixo também por 3 mais 4i. Então, a gente multiplica em cima e embaixo por 3 mais 4i. Então, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4i, 20i. 2i vezes 3, 6i. 2i vezes 4i, vai ficar mais 8i. Dividido, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4i, mais 12i. Menos 4 vezes 3, menos 12i. E menos 4i, menos 4 vezes menos 4i, fica menos 16i ao quadrado. Olha, esqueci do quadrado aqui. Tá? Aí, a gente pega 15, copia. 20i mais 6i, vou fazer embaixo. Tá apertado aqui. Então, a gente vai ter igual a 15 mais 20i mais 6i, 26i. Mais 8 vezes o i ao quadrado, que é menos 1. E embaixo, 9. Olha só, mais 12i menos 12i dá 0. Então, a gente vai ter menos 16, que multiplica menos 1. Então, 15 mais 26i menos 8 dividido por 9 mais 16. Então, 15 menos 8, 7 mais 26i dividido por 16 mais 9, 25. Certo? Então, essa daqui vai ser a resposta, ok? Agora, quando é potência, então, a gente vai pegar ali é o Z1, né? Então, 5 mais 2i ao quadrado. Então, a gente pode pegar, faz ele, vezes ele mesmo e faz as distributivas.
certo? Mas eu, para quem não se lembra, eu vou fazer usando a regrinha, tá? Então, a regrinha, a gente vai pegar o primeiro ao quadrado. Não, peraí. Pegar o primeiro ao quadrado. Como aqui é mais, então, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, então aqui eu vou pôr o primeiro número, aqui o primeiro número. E aqui eu vou pôr o segundo número, certo? 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5 vezes 2, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20. Mais 2i ao quadrado, 4i ao quadrado. Então, 25 mais 20i mais 4 vezes menos 1. 25 mais 20i, quem quiser ir já direto pode, tá? Opa, mais não. Menos 4. Então, a gente vai ter 21 mais 20i. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição nas aulas, tá? Não fiquem preocupados. É só a gente praticar. Bons estudos, beijos a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.